Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 23 de novembro de 2019. Hoje é sábado, hoje nós estamos nos nossos 62 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Homens de Paz, Portadores da Paz. O texto-chave está em Mateus, capítulo 10, versículo 12 e 13, também no Salmo 120, versículo 6 e vários outros textos que vamos estar lendo. Bom, irmãs, ontem nós falamos sobre o príncipe da paz, sobre nosso Deus ser um Deus de paz, e ele é o príncipe da paz. Não tem como a gente ser servos desse príncipe da paz sem nós sermos portadores da paz, sem nós resplandecermos essa essência que está no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a paz. E ainda nesse tema, porque o Senhor colocou no meu coração ainda para falar desse tema, né? Eu quero ler Mateus, quando Jesus envia os discípulos, ele dá algumas instruções para os discípulos. E uma delas é Mateus capítulo 10, versículo 12 e 13. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Eu vou ler o 14 também. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó do seu pé. Então o Senhor estava dando instrução aos discípulos que quando ele entrasse em uma casa, quando ele fosse levar, né, a palavra, ou quando ele fosse entrar em alguma aldeia, qualquer coisa que a gente for fazer, isso serve para nós também. Nós somos os discípulos de Jesus, né? Nós temos que entrar nessa casa como portadores da paz. Nós temos que chegar e declarar paz. Aonde nós chegarmos, nós temos que chegar com a posição de paz, né? E aqui está dizendo, se aquela casa for digna, a paz vai vir sobre ela. Porém, se essa casa não for digna e não quiser essa paz vai voltar para nós. A paz, irmãs, nós precisamos entender que essa paz ela é preciosa, né? Ela é preciosa, nós precisamos cultivar a paz. A paz, ela é como se fosse uma plantinha, eu acho, sabe? Na minha concepção, nós precisamos cultivar. A gente não recebe paz de uma hora para outra, porque a gente tem vivido nesse mundo tribulado, né? Nesse mundo tão cheio de complicações. Então, a gente tem que cultivar ela. E hoje nós vamos falar sobre isso. Tentar entender, tentar aprender como é que nós cultivamos, como é que nós retemos essa paz em nós e como que a gente podemos como é que a gente pode nos tornar portadores da paz. No Salmo 120, versículo 6, fala assim: já há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra. Então aqui nesse Salmo 120, no versículo 6, fala: já tem tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Será que nós temos habitado com os que amam a paz ou os que odeiam a paz? Então, nesse dia, né, nós temos que estar reavaliando. Ontem nós falamos uma palavra tão tremenda, aquela canção tão gostosa de se cantar, que Jesus é o príncipe da paz. E será que nós temos caminhado, cultivado dentro de nós a paz? A paz é algo que você precisa aprender. Nós precisamos aprender a viver em paz, cultivar essa paz dentro de nós. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4, fala sobre quando os selos forem abertos, o que vai acontecer na terra. E eu creio que alguns selos, irmãs, já têm sido abertos, porque o que eu vou ler aqui parece que já está acontecendo, não é mesmo? Então vamos lá, capítulo 6, versículo 3 e 4. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, existem 7 selos que vão ser abertos, e que vai começar a acontecer na terra algumas coisas, né? Isso é palavra profética para os últimos dias, mas eu entendo que eu acho que alguns selos já foram abertos, porque isso aqui já está acontecendo, não é verdade? Esse selo disse que o cavalo vermelho ia sair e que foi dada autoridade para ele tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros.
E isso já tem acontecido e por isso que hoje eu resolvi falar sobre a paz. E eu tenho dito que se a gente não entender e não viver nessa paz, na paz que é o príncipe da paz, não vivermos nele e aprender com ele, eu não sei como a gente vai conseguir passar por essa terra, como que a gente vai viver nesse mundo, né? Aqui está dizendo que quando te retirasse a paz da terra, os homens matariam uns aos outros. E a falta de paz, irmãs, na terra, ela está fazendo com que a gente mesmo se destrua, porque nós não temos paz. Nós entramos no desespero, né? Nós entramos nessa loucura que vem sobre o mundo e a gente acaba destruindo a nós mesmos. Mas nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser portador da paz. Vamos ler outros versículos, mas depois eu quero entrar mesmo, do que eu quero entrar mesmo, irmãs, é que eu quero falar de um rei muito especial, que eu gosto muito, o rei Josias, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, mas eu quero ler os outros versículos para deixar a história desse rei por último, tá bom? Vamos ler aqui Mateus, nós vamos ler Romanos, capítulo 12, no versículo 18. Romanos 12, versículo 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu amo esse versículo porque a gente vai precisar ter um balanço, né? Ter um equilíbrio, porque Deus nos chamou para ser homens de guerra, mas Ele também nos chamou para ser homens de paz. Assim como Ele também é o general de guerra, Ele também é um homem de paz. Nós precisamos desse equilíbrio. E aqui está dizendo que nós, como portadores da paz, nós temos que andar na terra. Fomos nós, irmãs, que fomos chamados para carregar a paz, né? Aonde nós chegarmos, quando Jesus disse aqui em Mateus, aonde nós chegarmos naquela casa, tem que vir paz. Será que você é uma pessoa que quando você chega nos lugares, as pessoas pensam, chegou uma pessoa de paz? Ou as pessoas pensam, chegou o pavio curto, que qualquer coisinha que se a gente não, qualquer coisinha, qualquer fósforo que riscar aqui, essa pólvora vai estourar e vai virar bagunça. Será que nós somos assim? Se você avaliar a sua vida, irmã, e perceber que em momentos da sua vida você é esse pavio curto, que aonde chega, estoura, aonde chega, sai confusão, aonde chega, as pessoas entortam o nariz, reavalie sua posição. Né? Volte-se para o príncipe da paz e peça a ele para que, como seu pai, como seu Deus, ele te ensine a viver e a cultivar uma vida de paz. Irmãs, uma vida de paz é tudo que nós precisamos. A nossa vida, ela é apenas um sopro, né? Nós já falamos do sopro de Deus. Ela é apenas um sopro. Se Deus retira aquele sopro por alguma circunstância, né? Através de uma enfermidade, através de um acidente, às vezes dormindo, a gente não sabe qual é o momento que esse sopro de vida vai cessar na nossa vida. Então, por que não viver uma vida de paz? Né? Por que não ser reconhecido como uma pessoa de paz? A palavra de Deus diz que tem um ministério, que Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Vamos ser portadores da paz, irmãs. Se nós somos casados e às vezes o nosso marido tem problema com seus familiares, vamos tentar, né? Nós não somos o salvador do mundo, mas vamos tentar apaziguar e não causar mais tribulação. Não vamos afastar pessoas, vamos participar desse ministério da reconciliação, tá bom? Que nós sejamos portadores da paz. Então aqui está dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então nós temos que avaliar, quando uma situação chega diante de nós, é possível, está no meu alcance. Se possível, tenha paz com todos os homens, né? Vai ter momentos talvez que não é possível, né, irmãs? Vai ter momentos que às vezes a gente tem que se posicionar mais rigorosamente. Não está dizendo aqui que a gente tem que deixar passar batido tudo, né? Vai ter momentos que a gente tenta resolver com a paz. A paz não resolveu, aí às vezes é necessário você chamar a justiça, você chamar algum conselheiro, você chamar algo que na lei que você precisa resolver alguma situação. Mas no que depender de nós, precisamos ser portadores da paz, ok? Vamos ler também agora Lucas. Não, vamos ver aqui. Vamos ler
Lucas capítulo 2, versículo 14. Irmãs, está chegando o Natal e a gente gosta, né? Está chegando essa época que a gente supostamente comemora o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. E quando foi anunciado o nascimento de Jesus, os anjos vieram e anunciaram para os pastores ali no campo. Então, no versículo 14, os anjos disseram assim: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, o que os anjos vieram anunciar é glórias a Deus, paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, a paz ela vai estar entre os homens de boa vontade, entre os homens que desejam realmente fazer a diferença, né? Então, nesse dia, irmãs, nós temos que tomar posição do nosso chamado de portadores da paz. Vamos ler lá, então, vamos para a 2 Crônicas, que é o que eu estou desejando. Deixa eu ver se eu li Mateus capítulo 5, versículo 9. Não, vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 9. Irmãs, estou parecendo que estou meio perdida hoje, né? Mas não, sabe o que está acontecendo? No final de semana é diferente, completamente diferente, porque tem marido em casa, filho em casa, está tendo uma reforma aqui em cima que fica uma barulhada, tem hora, mas o Senhor nos dá graça. E aí, no meio disso tudo, vamos exercitar, ser portadores da paz. Então, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 9, fala assim: Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles são aqueles que são pacificadores. O Senhor está nos chamando a ser pacificadores. Aqueles que carregam a paz são chamados filhos de Deus. O mundo, irmãs, você sabe que o mundo está aí lutando e tentando de tudo para que eles consigam encontrar a paz. Então, eles procuram a paz em várias coisas, não é mesmo? Mas nós conhecemos o príncipe da paz de verdade. Bom, também vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, que fala assim: Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-se do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenha em alcançá-la. Então, aqui está dizendo 1 Pedro, se você quer viver dias felizes, feche um pouco a sua boca, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta do mal, pratica o que é bom, busca a paz. Como eu falei ontem, a paz ela tem que ser buscada, ela tem que ser cultivada. Ela não é uma coisa que vem de uma hora para outra. Você tem que querer, você tem que mudar, você tem que se converter, mudar a sua direção para caminhar no caminho da paz. Aí depois que você alcançá-la, empenhe em alcançá-la. Tem uma outra versão que fala, busque e siga ela, né? Então aqui está dizendo que se nós quisermos dias felizes, é isso que nós precisamos fazer. E aí a gente volta lá no Salmo 120, né? Que falou que há muito tempo eu estou vivendo com os que odeiam a paz. Nós precisamos sair, irmãs, dessas rodinhas desses que não querem a paz. Com o tempo, quando você começar a praticar e exercitar a paz, você vai começar a descobrir o que é que te tira a paz. Você vai começar a ver pessoas que não têm paz e que você já tentou de tudo para levar a paz naquela vida daquela pessoa, mas a pessoa não quer. Você vai começar a entender qual que é a sua postura. Esses dias eu estava no supermercado e tem uma das gerentes de lá desse supermercado. Vocês sabem aquele tipo de pessoa agoniada? Você olha para a pessoa parece uma maquinazinha elétrica agoniada. Eu não tenho muito, eu não consigo lidar muito com pessoas assim. Tem dias que sim, mas tem dias que eu me ataca, me tira a minha paz. Então, essa mulher, ela, uma gerente muito boa, parece muito bacana, uma trabalhadora lá, eficiente. Então, tem dias que ela está nos caixas desse supermercado que eu vou. E tem vezes, irmãs, que quando tá todos os caixas cheios, que eu bato o olho, que o dela tá praticamente vazio ali, ou tem uma pessoa só, e eu chego a parar na fila e eu volto com o carrinho. Outro dia eu voltei e falei, não, eu vou pegar uma fila maior porque eu não mereço passar por isso. Porque o jeito dela é tão agoniado, é tão sem paz, que aquilo me deixa estressada. Então, a gente quando vai começando a viver no caminho de paz, você vai começar a reconhecer o que tira a sua paz.
E aí você vai começar a evitar, né? Você começa a cultivar a paz como uma plantinha e você vai começar a observar o que é que começa a matar aquela plantinha. Então, isso é muito interessante quando nós vivemos em paz, né? Então, o que depender de nós, irmãs, tenhamos paz com todos. Então, para ter paz com ela, né? Para ter paz com essa gerente, é melhor deixar ela quietinha. Outras pessoas que precisarem, passa ali naquele caixa. Mas eu dei meia volta e disse, não, eu estou tão em paz hoje. Ainda mais que, acho que nesse dia eu tinha acabado de fazer o devocional, fui fazer compra. Falei, não vou perder minha unção, não vou perder minha... Não que ela seja grossa, mas ela é uma pessoa que parece maravilhosa, mas ela é muito agoniada. Você vê que é uma pessoa que falta um pouquinho de paz. Então, ela é uma pessoa agoniada, passa aquelas compras tudo rápido, jogando as coisas, meio estressada, meio parecendo que o mundo vai acabar, e eu não tenho muita paciência para isso. Mas vamos lá, irmãs. Bom, quando eu decidi fazer esse devocional, eu estava pensando em falar de vários homens que quando eu estou lendo, principalmente o Antigo Testamento, quando fala dos reis, eu tenho uma frase que eu amava e eu queria falar sobre isso, mas não consegui desenvolver da maneira que eu queria, de falar de vários reis, mas esse aqui eu não posso deixar de falar. Então eu quero começar do versículo 28, que fala assim, depois eu vou contar a história do rei, mas eu quero começar pelo finalzinho aqui, para que vocês entendam o que me levou a esse devocional da paz. Então fala assim no versículo 28, pelo que eu te reunirei a teus pais, tu serás recolhido em paz, a tua sepultura e os seus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram ao rei a resposta. Tem alguns reis na Bíblia, tem alguns homens da Bíblia que fizeram o que Deus queria, e Deus declara essa palavra para ele, que vocês vão ser reunidos, vão ser recolhidos em paz. Ou seja, no final da sua vida, você vai chegar ao final da sua vida em paz. E eu acho isso tão fantástico, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa ruim, a gente fala, Senhor, será que a gente chegará aos últimos dias da nossa vida em paz? Então isso, todas as vezes que eu lia isso queima o meu coração. E eu pensava, será que é possível ainda nesse mundo a gente conseguir chegar numa velhice em paz? Né? Em outros devocionais eu tenho falado para vocês que eu tenho orado muito pela minha velhice. Apesar de eu estar com 40 anos e a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu gostaria de viver sim, até se possível os 97. Porque viver é bom, né, irmãs? Viver é bom. A gente é que precisa só encontrar o caminho que Deus tem para nós. Porque eu costumo falar que se Deus quisesse que você ficasse no céu, Ele não tinha te mandado para a terra. Se Ele te mandou para a terra, é porque tem experiências aqui, tem coisas aqui que Ele quer que você vive, tem coisas aqui que Ele quer que você faça. Então, viver é bom. A gente tem que começar a entender essa percepção, porque muitas vezes a gente fica olhando o que o inimigo está fazendo, o que o inimigo está destruindo, como é que está o mundo indo de mal a pior. E a gente esquece de olhar o que Deus está fazendo. Existe um salmo que eu não coloquei aqui hoje, que eu amo, que ele fala, o que darei ao Senhor por todos os teus benefícios? Né? Então, assim, Deus tem derramado benefícios na nossa vida. Então, eu quero começar a falar de Josias pelo final, pela palavra que Deus mandou para ele. Isso aqui era um profeta mandando entregar essa palavra para ele. Eu vou te reunir com os teus pais. Você vai ser recolhido em paz na sua sepultura. Então, como eu falei, a nossa vida ela é um sopro, um pequeno sopro. A gente pode acordar ou não acordar. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente não sabe qual é a hora seguinte da nossa vida. Então, será que nós vamos ser recolhidos em paz? Será que quando a gente partir, a gente vai ser reconhecido como foi um portador de paz, foi uma pessoa do bem, foi uma pessoa que emanou a luz de Cristo? Então, eu quero falar sobre Josias, tá bom? Bom, 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 1 e no versículo 2, eu vou contar um pouco da vida dele, porque esse é um rei que eu amo. Eu acho fantástico esse rei. Eu gosto de ler o Antigo Testamento, eu gosto de ler essa passagem. Eram tantos reis, irmãs. Morria um, vinha outro, morria um, vinha outro. E foi muitos reis. E eu gosto de saber a história deles. E esse aqui eu amo muito. Então, o reinado de Josias, capítulo 34, versículo 1 em diante. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou
31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não vou ler a história dele toda, só vou ler alguns versículos, e esse é o importantíssimo. Pensa num rei que começou a reinar aos 8 anos de idade. Você sabe o que é isso, irmão? Um rei sobrou para ele, né? O pai dele morreu, sobrou para ele, e ele vai reinar com 8 anos. Eu costumo falar, e em outros devocionais, que existe uma criança dentro de nós. Né? Essa criança precisa ser treinada, precisa ser resgatada, precisa ser educada, precisa ser conduzida. E Josias, ele devia ter uma mãe incrível que conseguiu fazer com que ele reinasse aos 8 anos, e ele foi considerado um excelente rei. E a síntese do dia, irmã, ela vai ser esses pontos que eu vou falar de Josias. Por que eu estou falando de Josias? O que tem a ver Josias com paz? Porque foi Deus que falou para ele, você vai ser recolhido em paz, porque ele teve um reinado de paz. E agora eu vou falar o que é que leva a gente a ter um reinado de paz, tá bom? Então ele reinou com 8 anos, e aqui está dizendo que no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ele ainda moço, ou seja, ele tinha 16 anos, ele começou a buscar a Deus de Davi. Primeira coisa, ele fez o que era reto. Ele andava num caminho reto. Ele sabia o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer. Isso um menino com 8 anos. Segunda coisa, ele começou a buscar a Deus muito cedo. Ou seja, até os 16, talvez ele foi conduzido pela sua mãe. Filho, faz assim, né? Filho, faz assim. Ou foi sendo direcionado pelo que ele sabia ali de Deus, pelo que ele ouviu da história de Davi, porque aqui está dizendo, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Davi não era o pai dele. O pessoal chamava os antepassados ali, o antigo de pai, porque veio da descendência deles, mas pelo respeito e em honra ao chamado daquele homem, né? Então, eu creio que até a adolescência, o que acontece com a vida da gente? A gente é guiado, né? Mas quando chega na adolescência, a gente começa a tomar a nossa própria personalidade. E quando o Josias começa a tomar a sua própria personalidade, ele começou a buscar o Deus de Davi. E aí ele busca a Deus, ainda novo, começa a buscar a Deus, e ele fala aqui no versículo 4, na presença dele, ele derribou os altares dos Baalins e despedaçou os altares de incenso. Irmãs, um rei era considerado bom em Israel. A primeira coisa para um rei ser considerado bom em Israel não era só o seu reinado na terra, era se ele conseguisse discernir o chamado dele e ele derrubasse os altares da idolatria. Porque como nós falamos sobre as pedras das lindas memórias, e que nas pedras a gente precisa levantar altares para Deus, mas também a gente precisa derrubar altares. Aquilo que está na nossa vida, que não provém de Deus, que está tomando o lugar de Deus, precisa ser derrubado na nossa vida. E Josias entendeu isso. Ele ainda novo, um menino, um adolescente de 16 anos, ele derrubou os altares, porque o povo de Israel errava por dar adoração a outros deuses. Sabendo que o Deus de Israel era bom, sabendo tudo que Deus de Israel fez para eles, eles ainda adoravam outros deuses, faziam altares, mas ele derrubou todos os altares. Então vamos relembrar aqui, o que Josias fez que levou ele a um reinado de paz? Buscou a Deus ainda novo, fez o que era reto, derrubou os altares de idolatria, ergueu altares para Deus. Aqui está dizendo no versículo 8 que no 18º ano, aí ele já estava com 26 anos no seu reinado, ele já havia purificado a terra e a casa. E aí ele começou a reparar a casa do Senhor. Então ele purificou a terra, a casa e restaurou a casa do Senhor. Então a nossa vida de paz, a nossa plantinha da paz, né? A gente tem que focar a nossa vida em purificar a terra. A terra significa você, talvez, né? A casa, sua casa, e depois restaurar as coisas do Senhor. Nós precisamos restaurar as coisas do Senhor. Então, Josias entendeu isso, eu preciso restaurar o templo. E aí ele começa a trabalhar na restauração do templo, ele começa a colocar os levitas nos seus lugares, os sacerdotes nos seus lugares, começa a colocar tudo ali para funcionar,
que é o que nós estamos buscando no devocional, colocar tudo alinhado, tudo para funcionar na presença do Deus de Israel. E ele restaura a casa do Senhor. Nessa restauração ele encontra o livro da lei, porque o livro da lei, que era a palavra de Deus, né, a Torá, ela ficava dentro do templo e com as guerras, às vezes o inimigo vinha destruir as coisas, ficou perdido e ele encontra. Quando ele encontra que ele começa a ler as palavras, que ele entende as coisas sérias, aqui está falando no versículo 19, tendo o rei ouvido as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes, ele entra em oração, ele começa a entender a seriedade do Deus de Israel, e ele diz, será se tem algum profeta? Ele fala no 21, vai, consultai o Senhor por mim e pelo restante de Israel. Ele entende que o povo pecou, ele está falando, nossos pais não guardaram essa palavra. Eles não fizeram o que está escrito nesse livro. Então, eles encontram uma profeta que chamava Hilda. E aí, ela vai, fala algumas coisas aqui e manda esse recado para ele, que é o que eu vou ler agora, no versículo 27. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as suas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. E aí Deus repete essa palavra. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz. A tua sepultura e os seus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer. Porque quando ele leu no livro que Deus ia trazer juízo sobre a terra pelos pecados que o povo estava cometendo, de deixar os caminhos do Senhor, ele começa a orar por aquele povo. E ele começa a fazer aquela intercessão. Quando eu falei da gente orar, nos colocar no lugar do outro, né? E entender que Deus pode ter misericórdia e mudar a situação na nossa vida e na vida do outro, porque se ele tem mudado na nossa vida, ele também pode alcançar outras pessoas, que essa é a vontade de Deus. Então o profeta manda essa palavra maravilhosa para ele. Olha, porque você me amou, né? Amou minha palavra, está fazendo tudo que você tem entendido que é o correto, você se humilhou, você chorou, você orou, eu vou te fazer viver em paz e você vai morrer em paz. Eu acho que deve ser uma profecia muito maravilhosa você receber uma profecia que a sua velhice vai ser em paz e que você vai partir desse mundo em paz. Então, o que ele faz? Ele purificou a terra, restaurou a casa dele, restaurou a casa de Deus, encontrou o livro da lei, buscou saber o que Deus queria e ele fez uma aliança com Deus que está aqui no versículo 31, o rei se pôs no seu lugar, fez uma aliança antes ao Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E depois ele fala que ele os obrigou o povo de Israel que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor seu Deus. No versículo 35, capítulo 35 eu não vou ler, mas ele faz uma grande celebração da Páscoa, né? Eu já falei para vocês da festa de Israel. O povo estava sem comemorar as festas, porque quando tinha um rei mau, ele não estava nem aí para as coisas de Deus, então o povo ficava sem viver as coisas de Deus, mas Josias veio, restaurou, fez a Páscoa, celebrou aquela festa da Páscoa que Deus mandou o povo celebrar para relembrar a partida deles do Egito. E aqui está dizendo, no versículo 18 do capítulo 35, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel. Desde os dias dos profetas Samuel, nenhum rei de Israel celebrou a Páscoa como celebrou Josias com os sacerdotes, os levitas, todo Judá se achou ali, os habitantes de Jerusalém. Então, Josias parte, né, para a glória, ele termina aqui o reinado dele e ele faleceu, mas cumpriu o que Deus falou para ele. Você vai ser recolhido em paz. Então é isso que eu quero dizer para nós hoje, irmãs. Nós somos portadores da paz. Todos esses versículos que eu li, para que a gente entenda que você tem a chance de viver uma vida plena, de viver uma vida cheia da graça de Deus, cheia da paz de Deus. Vamos fazer como Josias. Leia a história de Josias. Leia a história dele no 2 Crônica 34, que fala de um menino com apenas 8 anos. Né? Aqui está dizendo que ele reinou 31 anos, então ele morreu com seus 39, 40 anos. Viveu pouco, muito pouco,
né? Mas ele fez da vida dele um caminho de paz. Então é isso que eu tenho para falar hoje. Que vocês tenham um bom final de semana, que vocês descansem, que vocês cultivem a paz, que vocês, assim, comecem a pensar como que vocês querem viver a sua vida, como que vocês querem chegar ao final da sua vida, se vai ser um caminho de paz. A paz, irmãs, ela é necessária. Vocês viram aqui em Apocalipse que um anjo, né, foi decretado para que aquele cavaleiro ali tirasse a paz da terra. E é isso que o inimigo quer, que todos os dias a gente acorda e vamos dormir no desespero da falta de paz. Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Hoje, irmãs, eu vou deixar uma canção que eu disse que foi depois que eu falei de Moisés que eu encontrei essa canção. E eu amei essa canção. Eu não posso terminar a caminhada de oração sem realmente botar essa canção novamente. Talvez muitas não ouviram, talvez quem ouviu não entendeu, mas eu quero deixá-la novamente. Essa canção, ela fala algo que é para Deus tirar de nós o medo de buscar a Ele, o medo de conhecer Ele no profundo. E ela fala algo mais interessante ainda, que nós precisamos entender que é tudo sobre Ele. Nós temos que entender que a tempestade, se está passando tempestade, é Ele que permitiu. Tudo é Ele. Nós temos que entender isso. E quando nós entendemos que Ele está em tudo, que tudo é permissão dEle, e nós confiamos na paz. Assim como ontem eu falei dos discípulos que estavam ali no barco, nós precisamos confiar. Jesus está no barco conosco. Esse barco não vai afundar. Amém? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, escutem a canção. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus.